Boa noite, amigos. Parece que estamos ao vivo. Já temos aqui 33 almas à live e 20 likes. Provavelmente esse número não mudará mais porque minhas últimas lives não teve essa atualização. Bem, se estiver tudo ruim, deem um alô. Se estiver tudo ok, não há problema. Ah, sim, o Ricardo Sanches diz que estamos no ar. Boa noite, Ricardo Sanches, Luiz Marcelo... Leila Brant, boa noite, Leila Solange Pesce, Leila Brant, João Bosco, Fátima Manfroy, Ana Maria Oliveira, boa noite a todos vocês. Bem, agora temos 28 almas na live, se continuar assim daqui a pouco não teremos mais ninguém. Um recado, se você gostou desse vídeo, desculpem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Claro, você não viu o vídeo, não pode deixar o like, mas se eu não disser agora, eu esqueço. E esse é um texto que ninguém pode esquecer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho, toque o sininho, jogue pedra no sininho, faça qualquer coisa para ter o aviso do YouTube quando temos vídeos novos no canal. Mas, se você esquecer de tocar o sininho, de jogar pedra no sininho, vem aqui todos os dias, porque todos os dias nós temos pelo menos um vídeo novo. Geralmente é 2. Ultimamente até 3, porque as notícias, convenhamos, são muitas e preocupantes. Por falar em notícia preocupante, ontem, se não me engano foi ontem... Deixa eu ver, já mostrarei aqui para vocês. Eu acho que foi ontem. Aqui tem muito post. Ontem, dia 2, hoje é dia 13, então foi ontem. Eu fiz um pequeno post, dois posts no Twitter falando sobre esse assunto. No primeiro, eu terminei o post, o escrito, dizendo o seguinte: se você está preocupado com Antifa, fique tranquilo, vem aí o exército de Stedley. E no mais recente eu disse o seguinte, um postzinho: quem estudou um mínimo de estratégia revolucionária sabe que Antifa é só a primeira onda para a tomada do poder sob força. Depois dessa primeira onda virão os exércitos de Bolos, de Stedley, das SEBs, as comunidades eclesiais de base, que são o braço comunista da CNBB, a igreja do B aqui do Brasil, que não tem nada a ver com a igreja verdadeira, enfim. E, se bobearmos, o de Maduro, o de Fernandes e o de Fernandes. E terminei dizendo: acorda, Forças Armadas. Bem, depois desse post eu recebi e-mails, 2 ou 3 se não me engano, e alguns comentários aqui dizendo o seguinte: professor, você está louco, não é bem assim, o MST não tem dinheiro, a esquerda não tem mais dinheiro. Não sei quem andou falando, se não me engano foi o juiz Chupapano, disse que a esquerda está sem dinheiro. Pois é. Bem, aí como não dá para responder a todo mundo, um por um, aliás, queria pedir fazer um pedido especial aos amigos. Eu não estou conseguindo responder os e-mails, devido à quantidade, o número excessivo de e-mails que chegam. E a minha caixa postal deve estar superlotada porque eu recebo também por e-mail as manchetes dos sites internacionais que eu pesquiso. Então é muita coisa para ler, eu não estou conseguindo dar conta do pessoal que me escreve. E muitos escrevem longas cartas, então eu pediria, se tiver mesmo que escrever, escreva, dê um jeito de resumir para que eu possa responder mais e-mails por dia. E também peço desculpa àqueles que eu ainda não respondi, porque eu não cheguei lá. Todo dia eu eu levo aqui 1 hora e meia respondendo e-mails, e quando vou ver não serve para nada, é muito e-mail. Eu precisava ter aqui pelo menos alguém só para responder os e-mails, para que ninguém ficasse sem resposta, mas não é o caso. Eu tentei ensinar isso para o Frederico, meu cachorrinho, mas ele não quer saber, o negócio dele é outro.
Então, de modo que eu peço desculpas a você que escreveu e não recebeu resposta. Não é por má vontade. Mas, enfim, algumas pessoas escreveram dizendo que o MST tem muito, que a esquerda tem muito dinheiro. Confusão, é coisa de velho, já devia estar na cama. Que a esquerda está falida, não tem dinheiro e é por isso que eles estão desesperados. E o MST menos ainda. Ora, meus amigos, ninguém tem mais dinheiro do que a esquerda. E eu não estou falando das malas de dinheiro, não estou falando daqueles dólares em cuecas de esquerdistas. Não é isso exatamente. Isso também, claro. Existem bilhões de reais aí em paraísos fiscais. Nós não temos exatamente o número das contas, mas essa caça já foi farejada. Sabe-se muito bem que tem dinheiro aí fora e que não foi repatriado quase nada desse dinheiro. Tudo na mão da esquerda, claro. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma esquerda como organização internacional que se interpenetra de nação em nação e certamente tem sim um bom caixinha coletivo, sem falar no fato que a esquerda sempre foi irrigada por banqueiros internacionais. Uma das provas disso que estou falando é a própria Revolução Russa, que foi bancada com dinheiro de Wall Street. Então, meus amigos, essa história de que a esquerda está falindo, não caiam nisso. É uma grande besteira. A esquerda tem dinheiro, eles têm a mídia, eles têm tudo na mão, eles têm as formas eles têm queria dizer outra coisa, eu realmente estou muito velho e já deveria estar na cama. Eles têm aqui no Brasil uma rede muito grande de gente que paga-lhe o dízimo também. Então esqueçam isso, eles têm as formas de ação, na questão financeira, eles sabem a quem pedir o dinheiro, eles sabem como serem financiados, e aí estão, mais vivos do que nunca. Porque esses movimentos de Antifa pelo mundo todo, saibam, eles são irrigados por muito dinheiro. Há um princípio aí de... Desculpe, estava com chiclete aqui, acho que deve estar tudo bem. Eles estão aí com uma forma de sustentar, alimentar esses grupos com dinheiro, sim. E há, me parece, já uma iniciativa do Tesouro norte-americano em secar pelo menos uma das fontes, que é a de George Soros, que irriga certos cabeças desse movimento Antifa. Mas não era exatamente disso que eu queria falar. Eu queria falar especificamente do movimento dos sem terra, outro braço da esquerda, aquele que Lula chamou de exército de Stedley. E tudo que eu falarei aqui não adianta dizerem que é fake news, porque eu fui colher exatamente na esquerda, numa das páginas, num dos sites mais populares aí da esquerda, o Brasil de Fato. Prestem atenção nessa matéria, saída no dia, se não me engano, é uma matéria já que tem vários dias. Não tem vários dias, não. Ela foi publicada agora, hoje. A matéria intitula-se MST mantém ações de solidariedade na África e na América Latina em meio à pandemia. Acompanhem comigo um pedaço dessa matéria. Diz o seguinte: durante a pandemia, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, virou notícia ao doar centenas de toneladas de alimentos produzidos em acampamentos e assentamentos para populações vulneráveis do Brasil. Centenas de toneladas de alimentos. As ações de solidariedade que ajudam a evitar o desabastecimento em meio à crise sanitária também ocorrem fora do país,
e começaram muito antes do Covid-19. Vão anotando. As brigadas internacionalistas do movimento atuam em outros 2 países latino-americanos, Haiti e Venezuela, e também estão presentes na Zâmbia e centro-sul da África. Anotaram? Segue a matéria dizendo: a Brigada Internacionalista da Via Campesina Brasil no Haiti foi batizada em homenagem a Jean-Jacques Dessalines, um dos heróis da Revolução que levou à independência do país em 1804. Os trabalhos começaram em janeiro de 2009 e se intensificaram no ano seguinte após um terremoto que matou 316 mil pessoas e deixou 1.200.000 desabrigadas na capital Porto Príncipe e em cidades vizinhas. O MST contribuiu no envio emergencial de alimentos produzidos no Brasil, ajudou a implantar sistemas de captação de água e construiu um Centro Nacional de Agroecologia, incluindo um galinheiro com capacidade para 7.000 frangos. A Brigada Dessalines também passou a coordenar um banco de sementes de arroz, milho e feijão. Quase que eu falei uma besteira aqui, me desculpem. Bem, a matéria é longa sobre o Haiti, mas em linhas bem gerais. Uma pergunta direta: você acredita mesmo que o MST está matando a fome de venezuelanos, haitianos e brasileiros? É preciso lembrar que o MST é um dos maiores latifundiários do país, se não o maior latifundiário do país. E existem relatos e mais relatos, documentos e mais documentos, que as terras do MST quase nada produzem. E aí cabe perguntar mesmo, onde estão essas toneladas de alimentos distribuídos no Haiti, na Venezuela, no Brasil e sabe mais aonde, no centro da África, que ninguém viu? Agora, por outro lado, esta, digamos assim, interpenetração do MST, digo interpenetração porque quero dizer dos 2 lados, mas calma, já chegamos lá. Essa penetração do MST lá no Haiti, com, digamos, uma fachada, uma fazenda com 7.000 frangos e assim por diante, pode, eu digo em termos de possibilidade, servir a outros fins. Por exemplo, não foi no governo Dilma que veio para cá uma imensa leva de haitianos? A maioria, muito gente boa, mas é preciso lembrar que Lula tinha, entre seus guarda-armários, quer dizer, seus guarda-costas, um armário haitiano, bastante curioso, por sinal, outro cubano e assim por diante. Ou alguém já esqueceu tudo isso? Isso quer dizer, em linhas gerais, o seguinte: o MST é uma organização internacional, tratada aqui no Brasil por Lula, o cabeça de tudo isso, como um exército. Bem, ontem, quando eu fazia posts no Twitter, muitos diziam: calma, professor, calma, a coisa não é bem assim. Não é bem assim para nós, mas na cabeça da esquerda, do agente cubano Zé Dirceu, por exemplo, a coisa é bem assim sim, porque ele vem ameaçando há muito, inclusive Lula também vem ameaçando, Lulinha chegou a ameaçar que tocaria fogo no Brasil caso seu pai fosse preso, lembram disso? Narizinho, por exemplo, a Gleisi Hoffmann do PT, ou melhor, Gleisi Hoffmann, a Narizinho do PT, hoje eu estou confuso, pediu ajuda inclusive para o Hezbollah, tratado pelos Estados Unidos, por Israel, como uma organização terrorista, porque de fato envolveu-se em inúmeros atentados terroristas, ou alguém esqueceu disso? Mas o PT pensa diferente. Nós achamos que as coisas vão bem. Eles têm um objetivo que é o poder, tomar o poder. Zé Dirceu disse há poucos meses atrás,
que não se pensaria, o PT não está pensando em voltar ao poder pela via do voto. Não, eles não precisam disso. Narizinho também disse há um par de dias, já há um bom tempinho, que praticariam uma violência internacional. Duvidam? Esqueceram? Não, está tudo registrado, está tudo aí na rede. Faremos uma violência internacional. Bem, a violência hoje, todo mundo está careca de saber, é internacional. A mesma que aconteceu lá nos Estados Unidos, está acontecendo na França, no Canadá, em tantos outros lugares aqui no Brasil, e pode aumentar, certamente. Mas, como eu dizia, em todos os casos, há sim a perspectiva de uma segunda onda. E esta segunda onda muito bem poderia ser o MST, já que é uma organização internacional que pode recrutar agentes para este tipo de ação lá de fora, da Venezuela, porque eles têm esse intercâmbio. E pergunto, será que o governo tem um controle sobre esse pessoal que sai, que entra, que sai, que entra, que sai, que entra? Pois isso até parece uma relação sexual. Mas será que o MST, ou melhor, será que o Brasil tem esse controle? Uma boa pergunta. A relação do MST com a Venezuela. Mais uma vez, lembro, depois eu vou deixar aqui na descrição o link, para que não me acusem de fake news, porque isso é matéria da própria esquerda. O MST também mantém um vínculo com a Venezuela. Aqui está a parte da Venezuela que diz o seguinte: anotem, o trabalho do MST na Venezuela começou há 15 anos. A primeira tarefa era prestar apoio à Revolução Bolivariana por meio da formação política e do cultivo de alimentos saudáveis. Vejam, sempre tem essa história dos alimentos saudáveis. Produzem lá meia dúzia de pés de cebola e algumas cenouras por mera fachada, porque o MST nunca matou a fome de ninguém. É só para constar, digamos assim, é o aspecto legal da coisa. Não, eles estão lá plantando cenoura. Legal. Mas estão, no fundo, trabalhando pela Revolução Bolivariana, que é outro de tantos nomes para a Revolução Comunista. A brigada leva o nome de Apolônio de Carvalho, militante intelectual brasileiro falecido em 2005. Em meio à guerra econômica promovida pelos Estados Unidos, o que os Estados Unidos fez foi simplesmente criar barreiras econômicas para que este ditador que está lá matando o seu povo de fome pedisse água e em determinado momento saísse, mas não serviu de nada. Só que não é guerra econômica, é uma tentativa de livrar o povo venezuelano de uma tirania, mas isso eles não falam. Em meio à guerra econômica promovida pelos Estados Unidos, que se agravou em meio à pandemia, os integrantes do MST trabalham para garantir soberania alimentar e evitar o desabastecimento. Vão lá qualquer um de vocês ou de nós, agora ou a qualquer momento do dia ou da noite, para ver como anda o abastecimento na Venezuela. Nem gasolina hoje o povo tem para procurar aí uma pomba na praça, um cachorro dando bobeira para matar a fome. Nem gasolina os venezuelanos têm mais, porque Maduro inventou um troço chamado desabastecimento ou sucateamento das suas refinarias para importar uma gasolina que serve também como fachada. Ele acrescentou essa gasolina que veio aos seus depósitos para torná-la mais cara que o ouro. Hoje, dizem, no mercado negro a gasolina passa dos $4. E o venezuelano, coitado, em média, não passa de $10 por mês. O seu ganho não chega, muitas vezes, a $10 por mês. Tem professores na Venezuela, quer dizer, os poucos que ainda restaram,
do ensino médio fundamental que ganham no máximo $2 por mês. Vai colocar gasolina como a $4. Né? E aí o pessoal vem falar em abastecimento, ajudar no abastecimento da Venezuela. É claro que isso é só fachada, como sempre, para variar. A produção de sementes crioulas e agroecológicas no país vizinho é realizada em parceria com o Estado venezuelano e com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a chamada FAO. Bem, aqui é claro que já fica muito claro, parece que nós tivemos, o YouTube não está atualizando, eu tenho ainda 28 espectadores só na live, mas eu acho que tem mais gente assistindo, e 2 likes. E também não estão me dando, ou melhor, se eu tenho aqui algum superchat, me desculpem, eu vou ler no final só, porque se eu abrir a caixinha aqui dos superchats, ela também não se atualizará. Então eu deixarei para o final na tentativa de não perder ninguém que deixou eventualmente um superchat. Bem, o que está muito claro nessa história? O que ficou muito claro, evidente? O MST, vamos combinar, não alimenta ninguém, mas usa esse, digamos, argumento para justificar a sua inserção em outros países. É um movimento internacional hoje. Como sempre foi, a esquerda é internacional. Mas com o chamado vínculo agroecológico, é claro que o MST está trazendo constantemente gente de fora para cá. E tem um outro detalhe, há muito esquecido, o MST certamente tem também a sua defesa pessoal, que ainda não foi investigada de modo satisfatório. Uma pergunta aí ao Ministério da Defesa, por exemplo, o MST tem armas. Ao Ministro da Justiça, o MST ainda está armado ou existe um registro de deposição das armas que já foram apresentadas no passado? Tchan, 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 tchan. Perguntas, por quê? Porque nós estamos num estado, num momento, melhor dizendo, histórico. Nós estamos vendo revoluções ou grupos revolucionários levantarem-se no mundo todo. E só os ingênuos imaginam que é uma onda passageira. Vejam o caso dos Estados Unidos, por exemplo, a cada dia se agrava a situação, e só mesmo na base da força para contê-la. Mas aí é preciso considerar que este grupo de terroristas que vão para a rua para atacar patrimônio público, para atacar patrimônio particular, para ameaçar a vida de pessoas, de cidadãos comuns e pagadores de impostos, podem vir amanhã depois com força redobrada, principalmente nos Estados Unidos, onde todo mundo pode ter arma. E aqui no Brasil não será diferente, só que aqui, como bem sabemos, com 30 anos de comunismo, não podemos desconsiderar o poder desses grupos que andam muito quietinhos. O MST, por exemplo, está muito quietinho. E quando eles ficam muito quietinhos, meus amigos, eles estão traçando planos, estratégias para, só tem uma na verdade, tomar o poder. É isso que ficou muito claro já na fala de Zé Dirceu no ano passado, ou no começo desse ano, não lembro. Nós não precisamos do voto, não é pelo voto que nós voltaremos ao poder. Pois é. E o momento que se apresentou, o momento que se apresenta é esse. Para terminar a live, a pergunta é a seguinte: o governo está ciente de tudo isso? Será que o governo tem ciência ou tem um serviço de inteligência capaz de identificar esses problemas? Penso que não. Porque desde o ano passado, outro post meu no Twitter, vou mostrar aqui para vocês, desde o ano passado, existem panfletos dizendo o que a esquerda planejava para este ano.
e não houve uma antecipação sequer. Vocês estão vendo aqui, vou mostrar para vocês, na minha página do Twitter, eu fiz esse post ontem, se não me engano, dia 2, dizendo o seguinte: minha esposa fez esse print no dia 24 de outubro de 2019. Se houvesse serviço de inteligência no Brasil, o governo federal poderia ter impedido a Antifa em nosso território. A esquerda já avisava o que faria, mas estávamos em micaretas dominicais e não prestamos atenção. O panfleto, segundo me informaram, foi impresso na USP. Não tenho certeza, não posso afirmar, porque não tive a prova, mas os comentários da época davam conta, sim, de que o panfleto tinha sido impresso na USP. Não vou entrar nesse detalhe, mas fica pelo menos o ponto de interrogação. O panfleto dizia: combater o fascismo nas ruas. A mesma linguagem que estão usando hoje. Deixa eu voltar aqui para que vocês vejam esta bela figura que sou eu. Usavam os mesmos adjetivos, os mesmos nomes, melhor dizendo, que usam hoje. Para eles, os fascistas somos nós. Agora, se perguntar para qualquer esquerdista o que é o fascismo, eles não saberão dizer. É apenas um slogan pega-burro. Eles não sabem o que foi o fascismo. Agora, as ações deles, comparando ao fascismo histórico e não o fascismo verbal ou nominal, sim, coincide exatamente com o que eles fazem. Mas vamos deixar essa de barato. Já estavam usando os termos, mas tudo bem, tudo bem. Vamos imaginar que o serviço de inteligência não prestou atenção nesse detalhe, mas prestou em outros. O texto segue dizendo: a luta antifascista engloba uma multiplicidade de táticas. Colagem de cartazes e adesivos à propaganda, distribuição de panfletos, articulação de atos e rodas de conversa. Rodas de conversa quer dizer treinamento, orientação, que a esquerda sempre soube fazer bem. Ela inclui também o enfrentamento físico direto contra grupos de extrema-direita. Grupos de extrema-direita é todo mundo que não seja igual a eles. O sujeito pode estar com uma camisa amarela, o outro lá com uma camisa cor-de-rosa, não importa, não está de preto. É grupo de extrema-direita. É por isso que eles batem em senhores de idade, em mulheres com filhos pequenos e assim por diante. O fascismo se combate todos os dias. É necessário saber se defender. E lembre-se, a polícia não é sua amiga. Pois é, aqui está, novamente aqui, como vocês podem ver, o panfleto, e lembre-se, amiguinho, a polícia não é sua amiga. Agora, a foto é do ano passado, mas parece que foi tirada ontem, ou hoje, se quiser. Então, a nossa preocupação é legítima. A nossa preocupação é legítima, porque tudo isso foi anunciado. E nada foi feito previamente. Repito, tudo isso foi anunciado. E o que foi feito? O nosso sistema de inteligência se preocupa com quem exatamente? Porque tem gente lá, tem gente trabalhando na BIM. E cadê o serviço? Que serviço estão apresentando? Provavelmente, estejam também muito empenhados hoje no ciberespaço, o que é realmente muito necessário. Mas esse tipo de confusão, de barbárie mesmo, que foi feito aqui no Brasil, lá em Curitiba, por exemplo, poderia ter sido visto de modo antecipado. Poderia ter havido ali uma resistência.
se o serviço de inteligência tivesse funcionado. Então é legítima a nossa preocupação, é muito legítima a nossa preocupação. Mas atenção, a nossa preocupação não é com o que está acontecendo agora apenas, é com o que pode eventualmente acontecer depois que essa primeira onda tiver um pico regressivo. Eles não pararão, e alguém precisa informar isso aí ao nosso serviço de inteligência. Não é possível que as coisas continuem como estão, porque os cabeças da organização, dessa organização terrorista que quer tomar o poder à força, mediante terror, amedrontando pessoas, quebrando lojas, comprando políticos, isso tem que ser parado, porque se não for, será o fim do governo Bolsonaro, simplesmente assim. Nós bem sabemos que ele está lutando contra uma força gigantesca, mas é o tal negócio. O rei Davi também lutou contra uma força gigantesca e venceu. Ele tinha 12 anos e vamos dizer que o seu inimigo, Golias, que é muito mais do que uma figura histórica, era também um poder indestrutível, foi derrubado por um garoto, pelo rei Davi, porque esse era ungido. Ungido quer dizer o seguinte: Deus colocou os olhos sobre ele e o alimentou, o sustentou com sua mão. O mesmo acontece com o nosso governo. O presidente Bolsonaro, desde aquela facada em Juiz de Fora, está sob as asas do Altíssimo. Só que é preciso pedir ajuda, é preciso, como ele fez hoje no Salmo 56, pedir ao Senhor que lhe dê forças para a batalha. Agora, tudo o que um ungido não pode fazer é acomodar-se. Aí a coisa vai por água abaixo mesmo. Muito bem. Vamos ver agora, eu vou abrir aqui a caixinha, vamos ver se nós tivemos algum superchat. Tivemos, sim. O Fábio Cristiano Barbosa nos deixou um superchat, muito obrigado, Fábio. O Isidoro Rocha tornou-se novo membro do canal, muito obrigado, Isidoro. Seja bem-vindo, irmão, a casa é sua. O Marcelo Santos mandou um superchat. O Maurício Chelou também mandou um superchat, fez uma pergunta, um comentário. Eles são bate-pau de sindicato, professor. Eles quem, Maurício? Eu não entendi. Não sei se você está se referindo ao MST, não sei exatamente. Mas obrigado, irmão. Obrigado pelo superchat. E o Bento Lisboa mandou também um superchat. Professor, está tudo na capa da revista Economy. Bem, eu acho que está muito mais na Bíblia. Está tudo na Bíblia. O que nós estamos fazendo é falando sobre o hoje, sobre os detalhes, os aspectos do dia de hoje, ou desse tempo que nos engloba, segundo o que nós depreendemos, nós sentimos, percebemos, vemos. Se você me perguntar, por exemplo, vou dar um exemplo. Quantos homens ontem em Curitiba colocaram a bandeira, hastearam a bandeira lá no Palácio Iguaçu? Será que está na capa da Economist esse detalhe? Não está. Lá não diz, em Curitiba, no dia tal, tantos homens vão colocar a bandeira. Na Bíblia também não está. A Bíblia não tem essa informação específica. Então existe o jornalismo, existe a notícia diária, e existe algo maior, um conjunto maior, que são o conjunto das profecias ou das projeções matemáticas, das projeções sociais, das perspectivas sociais, os estudos sobre a sociedade, são conjuntos maiores. Mas uma coisa não anula a outra. Nós queremos saber exatamente o que está acontecendo agora no particular. O particular é sempre um conjunto menor, dentro de algo maior. Esse algo maior nos serve fundamentalmente para ter essa, digamos, visão maior, macro,
de que as coisas tendem a se complicarem assim, assim, assado, mas para isso temos que ligar os pontos dos fatos acontecidos antes de ontem com os de ontem, para prevermos exatamente o que pode nos acontecer amanhã. Ninguém sai de casa, ninguém consulta as páginas da revista Economy antes de sair de casa, porque ela não tem uma resposta para o que acontecerá naquele dia, particularmente a cada um de nós. Ela nos dá uma perspectiva ampla, geral. Tá dando certo? Tá. Porque no fundo são projeções sociais. E tudo isso é decorrência das próprias, digamos, leis ou mecanismos criados por eles. Você faz uma caixinha para essas caixinhas de rato com 2 saídas. Bem, você tem 50% de chance que o rato saia numa na outra. Então, se você disser o seguinte, o rato sairá, o rato tem 50% de chance de sair na caixinha, na portinha A, e 50% na portinha B, certamente você acertará. E é basicamente esse o tipo de profecia, vamos dizer assim, da Economist. Eles criaram uma caixinha e sabem exatamente o que acontecerá, por que portas sairemos. E quando nós sairmos por uma determinada porta, eles também sabem o que acontecerá, porque depois de uma porta vem outra caixinha feita por eles mesmos. Percebe? Essa é a estrutura social, esse é o mecanismo social. Não quero dizer que são profecias espirituais, são projeções sempre com um grau de percentagem alto. Por isso dá certo. A mesma coisa é os Simpsons. O pessoal fala das profecias dos Simpsons. São profecias, mas não são espirituais. Não são visões dadas por Deus, mas meras possibilidades matemáticas por conta do que eles sabem, não do futuro, mas dos mecanismos, da operação dos mecanismos que eles mesmos criaram. Percebe? Então, realmente, muita coisa nesse sentido acaba dando certo. Tivemos mais um superchat aqui, a Maria Duquevis. Muito obrigado, Maria Duquevis. Valeu, professor Belei, obrigado pelas informações. Pô, Maria, obrigado muito obrigado, Deus te abençoe, obrigado pelo superchat. Nós realmente estamos enfrentando uma fase difícil aqui, muitos vídeos desmonetizados, e agora o processo é um pouquinho diferente. Eu não sei porquê, mas nós estamos sempre caindo. O número de views aumenta e a nossa arrecadação diminui. Talvez porque eles separaram um conjunto de anúncios aqui muito baratinhos. Aqui que eu digo, para esse canal, porque é mais ou menos o seguinte, agora a censura aqui está mais ou menos assim. Se você é um canal popular, futebol, temas que não preocupam do ponto de vista político, você recebe um conjunto de, um conjunto de anúncios muito mais caros, né? Agora, se você já é daquele pessoalzinho ali que incomoda com notícias de política, com opiniões e assim por diante, eles não estão mais te desmonetizando, mas te colocam um conjunto de anúncios muito restritos e muito mais baratos, ou seja, a nossa arrecadação acaba sempre diminuindo, enquanto os grandes anunciantes se concentram mais nesses canais que se concentram no entretenimento propriamente, não na formação, não na área cultural, nem na notícia, nem na opinião. Então é muito importante sim esse seu superchat, Maria Duquevics, e é por isso que eu é que te agradeço. Muito obrigado, um imenso abraço. Também tivemos aqui outro superchat do Bento Lisboa, provavelmente dos Estados Unidos, ou do exterior, né, Bento? Exato, aqui os americanos de bem estão comprando bastante armas. Pois é. Ontem mesmo eu vi no... Muito obrigado, Bento Lisboa, Deus te abençoe, irmão, obrigado pelo superchat. Eu até postei um condomínio
né, um muro, dava para ver que era um condomínio, e as pessoas armadas ali na frente do condomínio, no muro, enquanto a Antifa passava pianinho, pianinho por ali. E eram umas arminhas assim, pouca coisa, R15 e tal, aquelas pistolas Glock, provavelmente. É claro que ninguém se mete a besta quando o sujeito do outro lado está armado, né? Por isso a minha grande preocupação aqui com o MST. O MST, por menos armas que tem, já demonstrou muita força no passado, com força estética, eu estou dizendo, com facões, com foices, com aquele ancinho e assim por diante. E nós, nós empunhamos uma bandeira verde e amarela, uma camisa amarela, até os nossos cachorrinhos de verde e amarelo. Bom, tudo bem, mas mais do que a arma da bandeira, nós não possuímos nada. E ainda assim as bandeiras são queimadas, né? Esse é o problema. Sérgio Augusto, muito obrigado. Obrigado, Bento Lisboa. Muito obrigado pelo comentário, irmão, e pelo superchat. Sérgio Augusto também mandou um superchat. Obrigado pela explanação, professor. Obrigado eu, Sérgio Augusto. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. A Carmen Costa também mandou um superchat. Boa noite, professor. Já me inscrevi no seu outro canal. Oh, muito bem lembrado, Carmen. Eu ia esquecer. Velho é complicado. Carmen Costa, então, nos mandou um superchat e disse: boa noite, professor, já me inscrevi no seu outro canal. Parabéns e obrigado por compartilhar conhecimentos. Eu é que te agradeço, Carmen. Beijo no teu coração. Outro canal chama-se Brasil Agora. Eu já botei um recadinho aqui. Um canal criado pela dona Lucimar, minha esposa, para se eventualmente esse canal for proibido, sei lá, impedido de continuar, nós tenhamos um outro veículo de comunicação. Então o canal se chama Brasil Agora. Me parece que eu queria ter feito essa live lá, mas me parece que não dá ainda para fazer live. Eu acho que há um número mínimo de inscritos e um número mínimo de vídeos postados ou horas de vídeos postados. Então, o link do canal? Tem, a dona Lucimar está me pedindo aqui para deixar o link do canal. Eu vou deixar o link, sim. Tem sim. Então, ainda não foi possível fazer live, né? Parece que vai demorar um pouco ainda. Mas um amigo também deu uma sugestão. Só um pouquinho, eu estou pegando aqui o link do canal. Só um minutinho, meus amigos. Eu vou deixar aqui nos comentários o link do canal. Informação. Okay. Oh, que bela figura. Aqui sou eu. Vamos ver aqui. Copiar. Vou postar aqui, pessoal. Vou postar no link do canal. Ctrl+C, Ctrl+V, né? O que os universitários fazem. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aqui. Canal Professor Belei postou o link do canal Brasil Agora. Gostei desse nome. Dona Lucimar é muito boa para criar nomes. Estávamos aonde mesmo? Sim, estava respondendo para a Carmen Costa. Então, se nos cortarem aqui, nós estaremos lá. Mas um amigo deu uma sugestão. Eu pensei o seguinte: todo vídeo que eu colocar aqui, eu jogo lá também. Mas aí, segundo ele, parece que não há monetização, porque são criações ou pertencem a outro, como pertence a outro canal, parece que não pode ser usado para o efeito de monetização e assim por diante. Então cheguei à seguinte conclusão: quando for possível, quando tiver lá um número de vídeos específicos para poder fazer live, farei as lives lá. Live é isso, para quem não sabe, nós estamos aqui, estou aqui ao vivo com vocês. Não é diferente do vídeo gravado. Eu aqui normalmente faço um videozinho de 10, 12, 13 minutos, 15 e posto no canal, mas não é ao vivo. Enquanto vocês estão vendo o vídeo, eu estou aí respondendo os comentários para dos amigos.
Então lá seria para live, mas também para termos essa quantidade de vídeos, de horas de vídeos, pensei em outra coisa. Eu tinha prometido aqui aos inscritos do canal postar as aulas do curso de Introdução à Filosofia que eu dei há algum tempo, há anos atrás, na Rádio Vox, Conhecendo Platão, e abrir aqui só para membros, mas como preciso agora desse número, de um número X de vídeos nesse novo canal, postarei lá as aulas de filosofia, farei uma playlist e postarei todas as minhas aulas de filosofia que eu dei aqui nesse canal, com o curso de Introdução à Filosofia, Conhecendo Platão. Aí espero que vocês divulguem, filosofia, tem filosofia lá no canal Professor Belém e tal. No canal Professor Belém, não, perdão, Brasil Agora. Isso ajudaria muito para que a gente pudesse, em pouco tempo, fazer as tais lives lá no novo canal. Nós recebemos, se não me engano, aqui outro superchat do Maurício Chelou. Mandou outro superchat, Maurício. Muito obrigado, Maurício. Ah, sim, os antifas. Os antifas, sim. Veja, do pouco que eu vi, porque eles mostram a cara, muitos deles, a maior parte, são garotos aí, adolescentes praticamente, porque hoje, se nós pegarmos, por exemplo, um Nelson Motta, né, a gente percebe que a adolescência se estendeu e muito. Tem gente aí com 60, 70 anos na adolescência. Mas, via de regra, hoje a adolescência vai até os 30, 40, por aí. E muito garoto ali com um rostinho de 20, 25, 30 anos, né? Esses garotos que entram na faculdade, muitas vezes vêm até bonitinhos, limpinhos, com um sentido moral meia boca, né? Meia boca, porque afinal... Mas enfim, com uma certa orientação da família, dos pais, e chegando na universidade percebem que outro mundo se abriu. O mundo das festas, o mundo das drogas, o mundo da cerveja, o mundo enfim, um Big Brother fantástico. E nessas festas, porque antes da pandemia, bastava passar na frente de uma universidade qualquer e se teria imediatamente ao anexo da universidade bares e mais bares, sempre lotados à noite de estudantes. Acho que um dos melhores negócios no Brasil era montar um bar ao lado de uma universidade, porque a renda estava garantida. O universitário chega, faz a chamada e vai para o bar. Isso aí, via de regra, é assim. Eu dei aula em universidade pública e universidade particular e em ambos os casos a coisa é assim. Nas particulares talvez um pouco menos do que nas públicas. Mas o aluno chega na faculdade e encontra esse mundo, o mundo dos bares, o mundo das festas, o mundo das drogas, enfim, do sexo, à vontade e por aí vai. Ele muda. Um mês depois, aquele garoto que tinha até uma certa orientação ali, moral, espiritual, religiosa, é outra pessoa, completamente outra. E é exatamente nessa fase aí dos 15, 20, 30 dias de universidade que os agentes profissionais, os alunos profissionais, que fazem parte, via de regra, dos DCS da vida, vão lá para capturá-lo ideologicamente. Ou melhor, vão capturá-los para dar a esses novos integrantes da esquerda o jeito de ser. Capturá-los ideologicamente cabe aos professores, todos normalmente, principalmente de humanas, de esquerda. Então o trabalho é praticamente perfeito. Na sala de aula o garoto recebe a ideologia de esquerda, e no DCE o jeito de ser esquerda. Com, evidentemente, o bônus, as festas, o sexo à vontade, é isso. Dali, para sair disso, desse esquema, dessa engrenagem, é preciso muita oração, muita força da família, muita fé, porque senão não resgata mais o seu filho. As famílias geralmente perdem os seus filhos aí. Perdem no sentido de não vai mais reconhecê-lo como um cristão, como um rapaz
empenhado ou interessado em casar, constituir família, vencer na vida, montar um negócio, subir no seu emprego e assim por diante. Não, é outra coisa. Já vai encontrar um revolucionário que quer tudo do céu, que quer fazer dessa terra o paraíso, como a garota Greta, né? A garotinha Greta, segundo a qual os capitalistas roubaram a sua infância, né? Que quer transformar esse mundo num paraíso sem dizer como, né? Porque o revolucionário pensa assim, ele acha que não, tudo tem que ser igualado, vamos tirar a riqueza daqueles que têm muito e dar para os pobres, e é isso aí. Já não é mais aquele garoto que queria casar, ter filhos, ter uma empresa, ou ganhar bem numa multinacional, seja lá o que for. Não, os sonhos, depois de um certo tempo, serão outros. E aí, como tirar o filho dessa engrenagem? Só uma família muito estruturada, uma família de oração, de fé, que possa trazer novamente esses valores, fazer recordar a esse garoto em vias de ser zumbizado, de onde ele veio, quais são as suas raízes e assim por diante. Como as famílias são desestruturadas, em grande medida, porque nós temos que considerar que esse trabalho foi muito bem feito pela Rede Globo, o conceito família, né, foi totalmente destruído, tem sido sistematicamente destruído há mais de 40 anos. Eles venceram a guerra cultural, o teatro incita ao fim da família, o cinema idem, a televisão idem e assim por diante. As famílias praticamente desestruturadas não têm como mais resgatar o seu filhinho ou a sua filhinha, que por infelicidade do destino acabou entrando numa universidade brasileira. Vamos ver se temos aqui mais algum superchat que eu não falei. Sim. Bom, e daí, eu estou respondendo aqui o Maurício Gelou. Então, esses antifas, né, quando tiram a máscara, vamos ver um desses garotos já perdidos pela engrenagem. E o que fazer, né? Eles estão aí, colocando a vida em risco, colocando a vida deles e dos outros em risco, depredando aquilo que muita gente construiu com o suor do rosto, com muito sacrifício, provocando distúrbios, provocando prejuízo também para o patrimônio público e assim por diante, e atrapalhando a vida de todo mundo, Aí tira-se a máscara, um garoto lutando por justiça. Só que o conceito de justiça que ele recebeu estava totalmente errado. Então, são de fato, esses antifas são, sim, bate-pau de sindicatos, mas mais do que isso. São zumbis operados por professores esquerdistas que, por sua vez, também foram operados por sindicalistas, por líderes políticos, enfim, são conjuntos que vão se encaixando em outros. E aí nós temos todo um sistema há muito desenvolvido aqui para gerar esse tipo de coisas. Mas o MST não é bater pau de... Por isso que eu fiz a confusão, Maurício Gelou. O MST é outra história. Parece que recebemos outro superchat. Boa noite, professor. Já me inscrevi no outro canal. Tá, Carmen Costa. Muito obrigado, Carmen. E muito obrigado ao Maurício Gelou. Eu espero que eu tenha sido compreensível, Maurício. Se não for, manda um e-mail depois, qualquer outra coisa, a gente volta a comentar esse assunto. O Rigoberto Benites. Professor, o senhor acha que os protestos dominicais dos pantufas. Quando falo em pantufa, eu me lembro do genial... Como é que era o nome? Me fugiu o nome. Os Mamonas Assassinas, né? Os geniais Mamonas Assassinas. Os pantufas. Eles tinham aquelas fantasias, né? O Dinho sempre com uma pantufa.
Professor, o senhor acha que os protestos dominicais dos pantufas estão assustando o Congresso e o STF? Me lembrei de outro. Isso é um fato acontecido na minha vida. Na minha infância eu apanhava todo dia. Todo dia. Quer dizer, nem todo dia. Às vezes um dia sim e outro também. Porque eu aprontava muito, mas era um aprontar diferente. Por exemplo, me sujava, saía de casa para brincar com os coleguinhas, jogar bolita, que se diz aqui, na terra. Imagina, eu voltava para casa às 6 da tarde, talvez desse para enxergar os olhos só. Morava no interior, não tinha asfalto, terra, ruas de terra, enfim. A minha infância foi farta nisso. Terra, nós tínhamos aqui a zona rural muito próxima, então nossas brincadeiras muitas vezes consistiam em buscar o cavalo no pasto e montá-lo no pelo. Eu fiz isso. Não parece, mas eu fiz. A vida muda, a idade nos muda. E então era uma surra por dia, só que minha mãe batia mesmo, minha mãe batia bem, ela sabia como fazer o serviço. E não pense que era com chinelo não, era com vara ou cinto. E eu só nessas horas ouvia minha avó dizer isso: não bata na cabeça, bata na bunda, só na bunda, mas bata valendo. Só que minha avó, na ausência de minha mãe, porque às vezes acontecia da minha mãe não estar em casa na hora da surra, uma ou outra vez eu apanhei da minha avó, só que minha avó tinha um jeito especial de bater. Ela tinha um chinelo de espuma, de espuma, a sola era de espuma, revestida por uma napa, uma espécie de napa. E era uma delícia apanhar com aquele chinelo, era tipo uma pantufa. Me lembrei disso agora, nem sei por que estou contando essa história. Sim, para... vamos dizer assim, sair pela tangente. Mas vou tentar responder o Rigoberto, né? Rigoberto Benites. Professor, o senhor acha que os protestos dominicais dos pantufas está assustando o Congresso e o STF? Agora eu lembrei porque contei toda a história da minha avó. Sim, está assustando tanto quanto eu ficava assustado quando minha avó resolvia me dar a surra do dia. O Maurício Chelou também mandou. Maurício mandou, mas assim você vai se descapitalizar muito, irmão. Melhor você fazer um texto inteiro. Me inscrevi outro dia no canal, professor. Muito obrigado, Maurício. Seja bem-vindo, irmão. Bom, como você, provavelmente sua esposa, aqui a foto é pequenininha, provavelmente a sua esposa. Se for, um grande abraço, um grande beijo no casal e sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Eu tenho que perguntar porque como vocês sabem, eu tenho essa carinha de jovem aqui, né, um jovenzinho, e a minha esposa já é um pouco, né, a nossa diferença de idade não é tão grande, não chega a uns 50 anos de diferença, mas esses dias no mercado, antes da pandemia, eu com as compras, a minha esposa atrás, e eu passando as compras, e a minha esposa colocou alguma coisa, não me lembro, um saco de feijão, um saco de arroz, acrescentou aquelas que eu já estava passando pelo caixa. E a moça pegou o saquinho da minha esposa, olhou para mim, olhou para minha esposa e perguntou: esse é da sua filha? Fica junto? É sua filha? Não, infelizmente não, essa é minha esposa. Se fosse minha filha, eu teria mais controle sobre ela. Porque a minha esposa é um pouco radical em certas questões aqui em casa. Muito bem, radical quero dizer o seguinte, para não deixar dúvida, ela está me impondo um regime forçado. Lembrando aos amigos o seguinte, o canal Professor Belay o Professor Belay agora tem outro emprego em outro canal, Brasil Agora. Se eu não aparecer mais aqui, estarei lá, Brasil Agora. Mas de qualquer modo eu continuarei colocando lá ou vídeos
diferentes daqui, ou então deixar o canal só para lives quando for possível. Acho que chegamos ao fim, né? Já estamos falando hoje, um dia que eu estou praticamente só falando besteira, mas atentem para esse detalhe. Atentem para esse detalhe. É preciso que o governo fique mais atento do que nós, claro. Pode ser que esta onda de antifas seja só a primeira. Um abraço a todos, muito obrigado ao Marcelo Santos, que é inscrito no canal. Vamos ver quem mais está aqui de moderador, se temos um moderador. Acho que hoje não, estamos sozinhos. Penso que agradeci a todos que mandaram um superchat. Antônio Freitas Galvão, nosso grande amigo Antônio Freitas Galvão, um beijo no teu coração, irmão. Parece que temos outro superchat aqui. Olha aí, o nosso amigo Cristiano Schulz, o nosso moderador, que às vezes nos prega algumas pecinhas aqui nos comentários. Eu vou ler devagar. Professor Belém, salve, superchat comemorativo pelo... Tá, posso ler. Muito obrigado, Cristiano Schultz, Deus te abençoe, irmão, um beijo no teu coração. Ele diz, professor Belém, salve, superchat comemorativo pelo selo STF de qualidade, abraço. Muito obrigado, Cristiano. Pois é, para quem não sabe, nós recebemos o selo STF de qualidade. Talvez por isso esteja um tanto quanto feliz demais hoje. Obrigado, Cristiano. Cristiano é nosso amigo, moderador. Solange? Solange Morrone também está informando a dona Lucimar, está no pedaço. Agora é só S.mor. Talvez por isso, Solange, que eu não tenha visto você. O nome ficou um pouco pequenininho. Muito obrigado, Solange. Um beijo no teu coração. Obrigado por você estar participando aí. Solange é a nossa madrinha. A madrinha aqui do canal. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Um beijo no coração do maridão, que eu tenho certeza está aí cortando a unha na cama do casal, na sua colcha, aquela colcha limpinha que você botou hoje, ele está lá cortando a unha. Um beijo nos dois. Muito obrigado. O Black Heart também é membro do canal. Professor, será que as Forças Armadas estão mais aparelhadas do que o MEC? Creio que a esquerda, em décadas de poder, não deixaria seu maior algoz sem o devido aparelhamento. Eu não sei, Black Heart, se eu preciso responder, porque a tua pergunta já vem com a resposta. Você bateu o escanteio e foi cabecear na área, irmão. Eu não posso dizer totalmente aparelhada, porque sempre tem lá uma meia dúzia que não foi contaminado, mas esse é o quadro geral aí. Você veja a igreja católica, né? Porque eu só posso falar da católica, eu sou católico, mas minha esposa é protestante. Ela diz, dentro da igreja protestante é a mesma coisa. Tá infiltração. A igreja católica foi infiltrada por comunistas há 100 anos no mínimo, né? E estão todos aí hoje em altos postos. Por que isso não teria acontecido nas Forças Armadas, que sempre foi vital para a tomada do poder? Veja o caso da Venezuela. Vocês acham que todo militar venezuelano nasceu esquerdista? Não, isso foi um processo de longo prazo. A Venezuela sempre foi mais cobiçada pela esquerda porque tinha o maior poço de petróleo das Américas, a América Latina. E aí? É claro que eles foram infiltrando aos poucos até produzir um Chávez. Na medida em que produziram um Chávez, fechou-se o caixão. Acabou. Diferentemente daqui. Aqui, provavelmente, o processo de infiltração nas Forças Armadas pela esquerda começou tardiamente, muito antes da Venezuela. Provavelmente não, é certo, porque senão já teriam produzido pelo menos um general, aí, pelo menos um coronel, aí, linha dura. Vejam, o processo foi tão tardio que o político maior que saiu dos quadros das Forças Armadas é conservador, está na presidência hoje. Mas e se fosse o contrário? Já imaginaram? Se Bolsonaro fosse de esquerda, certamente, e o STF de direita, certamente
já teríamos uma tomada de poder por parte das Forças Armadas que seria aplaudido por toda a esquerda mundial. Percebe? A esquerda, quando toma o poder da força, não tem problema nenhum, foi para salvar a humanidade. E isso, graças a Deus, então, hoje certamente está muito aparelhada as Forças Armadas, porque nós vemos aí uma omissão nos últimos 30 anos, as Forças Armadas viram o Brasil se comunizar e não fizeram nada, eu repito isso, já falei já outras vezes, mas o processo começou tardiamente, muito graças ao período em que durou o regime militar, até Figueiredo, não deu muito tempo para as Forças Armadas. O processo na Venezuela começou bem antes, produziram um Chávez e acabou. Agora, o processo de esquerdização das Forças Armadas, a vitória de Bolsonaro foi tão importante porque provavelmente freará essa continuidade de doutrina marxista dentro das Forças Armadas. Provavelmente. Freando nas universidades e nas escolas, vai frear também o número de esquerdistas que entrarão futuramente nas Forças Armadas. Bolsonaro é fundamental para uma série de coisas que não nos aparecem imediatamente. Mas eu sinceramente, Black Hair, eu não preciso responder nada. O teu comentário já traz a resposta. Professor, será que as Forças Armadas estão mais aparelhadas do que o MEC? Acho que anda ali, meio a meio. Empatado. Creio que a esquerda, em décadas de poder, não deixaria seu maior algoz sem o devido aparelhamento. Perfeito, é isso, né? Você opinou, mas eu concordo plenamente, é isso mesmo. Algum recado, dona Lucimar? Tá, dona Lucimar disse o seguinte, para deixar novamente o link do novo canal Brasil Agora, vou deixar já então, porque aqui, ordem dada é ordem cumprida. Ai, se eu não cumpra. Eu deixei aqui novamente o link do canal Brasil Agora, tá aqui, acabei de postar, e deixarei o link na descrição do vídeo, aqui embaixo, né? Depois do vídeo, depois dessa bela figura que vocês estão vendo, naquele campo onde tem os textos, deixarei ali também o link e a matéria que eu me baseei aqui para fazer essa live. MST mantém ações solidárias internacionais e tal. Acho que é isso, né? Vamos embora, dona Lucimar? Vamos? Então vamos embora. Acho que agradeci a todo mundo, né? É isso aí, muito obrigado a todos, muito obrigado Cristiano Schultz, muito obrigado Chelou, Maurício Chelou, muito obrigado Rigoberto Benites, obrigado Maurício Chelou de novo, obrigado Carmen Costa, obrigado Sérgio Augusto, obrigado Bento Lisboa, obrigado Maria Duquevis, obrigado Maurício Chelou de novo, obrigado Bento Lisboa de novo. O Bento Lisboa mandou 2 superchats, então eu não tinha visto outro. Desculpe, Bento Lisboa. Exato, aqui os americanos de bem estão comprando bastante arma. Não, esse eu tinha lido. Mas então houve outro antes, espera aí. Bento Lisboa. Professor, está tudo na capa da revista Economy. Também tinha lido, Bento, desculpe. Maurício Chelou, obrigado Maurício Chelou de novo, obrigado Marcelo Santos, obrigado Isidoro Rocha, obrigado Fábio Cristiano Barbosa, obrigado aos moderadores. Sim, obrigado a todos aqueles que escrevem, está difícil para mim ler porque o carro anda, né? Eu consigo ler bem aqui o que está parado, mas aí é complicado para mim. Então, obrigado a todos vocês que estiveram até agorinha comigo. Obrigado, Senhor. Até depois.